Olá, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa do PH. O vídeo hoje é extremamente diferente. É um vídeo onde eu vou conversar com estudantes de mestrado profissional em biologia, o ProfBio da minha instituição. Vou gravar esse material falando de educação à distância no campo das ciências biológicas. Olha só aqui a galera, tá? Tá todo mundo aqui atento, tá vendo, ó? Certo? Ok? Esse vídeo está sendo gravado agora na sexta-feira pela manhã e vai ao ar hoje às 20 horas, né? Então, fiquem aí quietinhos, né? Que eu vou aqui vender o meu peixe para essa galera boa, essa turma de biólogos. Então, gente, é assim que a gente constrói o vídeo do YouTube. Tá aqui gravando, né? Eu vou depois fazer uma edição, colocar algumas imagens, se for o caso, alguns caracteres, né? E a perspectiva é a perspectiva da gente utilizar as tecnologias de informação e comunicação para chegar ao grande público. Se utiliza tecnologia de informação e comunicação já com uma certa habilidade, né, para se fazer ou se atingir múltiplos objetivos, né? Tem empresas que vendem e aumentam o seu marketing com essas ferramentas, tem profissionais que falam de ciências com essas ferramentas e tem professores como nós que nos utilizamos dessas tecnologias, principalmente durante a pandemia, para nós chegarmos ao grande público. O que seria da educação em 2020 e 2021 não fossem as tecnologias de informação e comunicação? Tá? Então, quer dizer, nós nos apoiamos muito na internet, e eu me lembro, há algum tempo atrás, Roseliz e Márcia, que quando um repórter precisava fazer uma live, precisava fazer um ao vivo, né, tinha um caminhão de apoio com um link chamado Uplink, que jogava aquela imagem lá para a emissora e ia para o satélite para depois distribuir. Ou seja, era uma parafernália. E existe um jornalista da Globo News, o Clava, o Nilson Clava, que é um magrinho que fala de política lá, né? E eu tive a oportunidade de uma vez passar nos corredores do Congresso Nacional e vi o Nilson Clava fazendo um ao vivo na Globo News. É um tripé como esse, um celular de boa qualidade com um LEDzinho em cima e ele sozinho. Ou seja, antes tinha que ter um técnico de som, um cinegrafista, um uplink num carro lá fora. Hoje o cara faz pela internet uma live de qualidade, tá, num jornal de comunicação de grande repercussão, que é a Globo News. Tá? Então, para vocês verem como essas ferramentas são poderosas. Elas são tão poderosas que elas definem quem ganha e quem perde uma eleição presidencial. Tá? Ou seja, as ferramentas colocando robô à disposição nas redes sociais para disparar mensagem falsa, tentar melar a candidatura do outro, né? Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem não lembra do episódio da Hillary Clinton, que hackers russos invadiram o computador dela e descobriram que ela fez comunicação no e-mail pessoal dela de assuntos de Estado. E foi esse o motivo da derrocada da Hillary Clinton, e o Donald Trump ganhou, e foi aquela história toda que a gente conhece. Tá? Então, na educação, a educação à distância, ela já é bem antiga. Quem não lembra lá do Instituto Universal Brasileiro, né? Eu passei no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas, né? Eu fiz um preparatório pelo correio. Isso era 1989. Eu comprava as apostilas, elas chegavam pelo correio, eu estudava, fazia os simulados que chegavam pelo correio, tá? Nota como a coisa mudou, como a coisa evoluiu, tá? Ao ponto de que hoje nós temos a internet à nossa disposição, a internet de qualidade, e isso é muito importante no nosso processo de ensino e aprendizagem. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que todos nós aqui, que somos licenciados em biologia, conhecemos, ela já previa as ferramentas de educação à distância no ensino presencial. Tá? E quando foi em 2004, eu estou falando de 18 anos atrás, há 18 anos atrás, o Ministério da Educação baixou uma portaria e essa portaria permitia que cursos presenciais de universidades presenciais ofertassem até 20% da sua carga horária em educação à distância. Então veja que há 18 anos atrás já tinha regulamentação de como se ofertar conteúdos em plataformas.
certo? Isso foi evoluindo e agora em 2019 foi editada uma nova portaria, que está atualmente vigente, que permite até 40% dos conteúdos à distância, tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado quando se fala em educação à distância, porque a educação à distância ela é uma modalidade, é uma metodologia de ensino que não tem na tecnologia o seu fim. A tecnologia é apenas um meio para se atingir o fim, que é a aquisição das competências e o desenvolvimento das habilidades previstas em cada conteúdo. Tá? Engana-se quem pensa que faz EAD colocando um tripé como esse aqui e indo para o quadro fazer uma aula expositiva para os alunos e transferir aquilo para a internet. Né? Ou seja, você está simplesmente transpondo uma prática presencial para o à distância. E não é assim. Tá? A educação à distância, ela precisa de tecnologia? Precisa. Que tecnologia? As mais variadas possíveis. Nós podemos fazer a educação à distância ainda no formato escrito, por correspondência? Pode. Há metodologia para isso. Nós podemos fazer a educação à distância utilizando satélite? Pode. Podemos fazer a educação à distância pelo rádio? Né? Quem aqui dá aula em cursinho? Alguém dá aula em cursinho? Aham. Você já ouviu falar na rádio aula, né? Aquilo é educação à distância. Ou seja, se entrega para o aluno lá no preparatório uma apostila com um conteúdo e exercícios e os professores vão para um estúdio de rádio fazer uma rádio aula. Então o rádio pode ser utilizado para EAD. Professor, Oi. Inclusive, eu faço parte de uma plataforma em São Luís que além de atuar em videoaula, a gente faz podcast toda semana na Rádio Timbiras. Exato. E o podcast hoje, o teu nome qual é? Celso. Celso. E Celso, o podcast hoje evoluiu de tal forma que o podcast hoje é em vídeo, né? Eu lancei um podcast aqui no YouTube chamado A Prova Cast do PH, tá? A gente está num estúdio, eu convido um professor, nós vamos bater um papo sobre um tema. Por exemplo, vamos bater um papo sobre ciclo do nitrogênio, né? Aí eu faço um convite a um professor de biologia, nós vamos bater um papo sobre o ciclo do nitrogênio, aqui está sendo filmado e gravado, né? E vai para a internet, vai para o rádio, né? Então, hoje as ferramentas são muito diversificadas e a internet democratizou bastante o acesso ao conhecimento. Conhecimento bom, conhecimento ruim, fake news, etc. Tá? Então, o que é que eu diria para vocês? Um bom projeto de levar conteúdo à distância em EAD, ele exige uma boa tecnologia, a internet hoje está aí para isso, tá certo? Mas ela exige uma abordagem pedagógica adequada. Que abordagem pedagógica adequada é essa? Nós precisamos ter materiais instrucionais que sejam de fácil leitura. Lembrem que no EAD, o aluno ele tem mais autonomia do que no presencial. No EAD, a linguagem precisa ser mais fácil, mais coloquial, para que o aluno possa compreender o conteúdo na maior quantidade possível, sozinho, auto-instrutivo, tá? Então, de nada adianta você colocar o mesmo texto que você fornece num livro-texto numa sala presencial para o à distância. Vai gerar dificuldade. Então, aquele texto do ensino presencial, do livro didático, quando ele é transposto para o EAD, ele tem que ser redesenhado, ele tem que ser reescrito numa linguagem mais fácil, numa linguagem acessível. E aí surgiu um profissional da educação à distância que é disputado à tapa pelas grandes instituições. Sabe qual é o nome desse profissional? Design instrucional. É o cara que desenha a instrução. Eu chego com um conteúdo de biologia, por exemplo, eu quero falar de respiração celular. Então, esse conteúdo de biologia, respiração celular, o design instrucional vai chamar o professor de biologia e dizer, olha, é melhor nós abordarmos esse conteúdo nessa perspectiva, com esse tipo de redação, às vezes colocando uma tirinha de uma piada sobre o tema, e você vai tornando a leitura do texto amigável. Outra coisa importante, é necessário que as mídias em EAD dialoguem entre si. Em educação à distância, tem dois conceitos que aparentemente se confundem, mas que são bastante distintos, né?
Mídia. O que é que se entende por mídia em EAD? Mídia em EAD é todo material que leva um conteúdo. Um vídeo é uma mídia. Um texto escrito é uma mídia. Um podcast em áudio é uma mídia. Qualquer material em EAD que leve um conteúdo, que ajude o aluno a adquirir uma competência, é compreendido como sendo uma mídia, tá? E tecnologia. O que é tecnologia em EAD? São os meios tecnológicos que nós fazemos com que essa mídia, esse conteúdo chegue até o aluno. Por exemplo, um vídeo, eu posso utilizar a tecnologia de internet ou posso utilizar a tecnologia via satélite, por exemplo, tá? Então, eu tenho um conteúdo na forma de uma mídia em vídeo que eu uso a tecnologia de internet para fazer isso chegar até o estudante. Então, o casamento das mídias com as tecnologias é muito importante em EAD. Porque você tem que, inclusive, pensar qual é o teu público-alvo. Por exemplo, aqui na Universidade Estadual do Piauí, né? Aqui na Universidade Estadual do Piauí, nós estamos optando, inclusive foi aprovado agora na semana passada no nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a oferta de até 40% dos conteúdos dos nossos cursos à distância, desde que isso seja validado pelos colegiados de curso, tá? Então, nós temos que pensar em quê? Como é que esse nosso aluno vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Para isso, por exemplo, a reitoria está implementando internet gratuita nos campi, mas tem que funcionar, porque o aluno hoje ele pega o celular e ele tem acesso à internet. Mas aí vem um outro conceito muito importante, o conceito do que é atividade síncrona e atividade assíncrona em EAD. O EAD trabalha com as duas atividades, tá? A palavra atividade síncrona vem de síncrono, de sincronia, ao mesmo tempo. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu estou gravando agora 10 da manhã, ele vai ao ar às 20 horas. Ele vai ser uma atividade assíncrona. Se eu estivesse fazendo uma live, ela seria síncrona. Há vantagens e desvantagens para ambas atividades. Atividade síncrona permite uma maior interação em tempo real, porque você normalmente, para um vídeo ao vivo, para uma live, você tem um chat ao lado, o bate-papo, onde o aluno, quando tem uma dúvida numa fala tua, ele já pergunta logo de imediato, tá? Então, essa é uma das vantagens da atividade síncrona. Agora, tem a desvantagem de que todo mundo precisa estar conectado na mesma hora, tá certo? No mesmo tempo, caso contrário, ela não funciona. Mas aí vamos imaginar que o aluno lá de Sussuapara, que assiste aula no campus de Picos, de repente ele não teve condição de se deslocar no dia da atividade, né, lá para o campus, e ele perdeu a internet, faltou energia, enfim, né? Ou seja, mesmo sendo atividade síncrona, ela sugere-se que ela seja gravada e que ela seja disponibilizada no momento posterior. Por quê? Numa turma de 50 pessoas, alguns poderão, naquela atividade síncrona, ter dificuldade de acesso à internet, dificuldade de energia, enfim, e não acessam aquela atividade. Então, o EAD prevê que mesmo atividades síncronas fiquem gravadas e disponibilizadas para os estudantes, tá? Então, a grande vantagem da atividade assíncrona, por exemplo, o Facebook. O Facebook, você vai tomar um banho na cachoeira do Urubu, tá? Nessa época de cheia maravilhosa, tira uma foto e bota lá no teu Facebook. Todos os teus seguidores vão comentar aquela foto na hora que você postou? Não. Um dia depois, uma semana depois, um mês depois, às vezes um ano depois, o cara viu lá a tua foto. Que lugar bonito é esse, cara? Me diz aí. Então, isso é uma atividade assíncrona, tá? Então, essas atividades, como por exemplo, fórum, eu vou fazer uma atividade com o meu estudante que é um fórum. O fórum, normalmente, eu coloco da seguinte forma. Eu gravo uma aula, vou falar aqui da minha disciplina de parasitologia, aqui na UESP. Vamos imaginar que eu tenha marcado uma aula para hoje às 16 horas sobre ascariose. E no meu plano de ensino diz que essa aula de ascariose hoje, 22 de abril, às 16 horas, vai ser à distância.
É preciso que os meus alunos estejam todos às 16 horas conectados nessa aula? Não. Porque eu uso a estratégia assíncrona. Eu pego o tema ascariose, que normalmente na aula presencial eu desenvolvo em 1h30, tá? E filtro aquele conteúdo. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Todos vocês aqui são professores, tá? Um conteúdo que você vai trabalhar numa aula presencial 1h30, você efetivamente dá a 1h30 de aula? Não. Você demora às vezes para chegar 10 minutos na sala, porque alguém te aborda no corredor, é natural, tá? Você vai se organizar, lá vai mais 10 minutos, né? Tem a frequência para você fazer, lá vai mais 10, 15 minutos. Às vezes o aluno não entende uma passagem, pede para você repetir, você retoma, tá? Ou seja, se tivesse alguém sentado na tua sala, cronometrando o teu tempo efetivo de aula, aquela 1h30 talvez se reduzisse para 20 ou 25 minutos efetivos. Como de história, de pau enfiado mesmo, tá? Falando, é aquilo ali. Então o que é que eu faço? Como aqui no vídeo ninguém me interrompe, como aqui no vídeo eu sigo uma sequência de começo, meio e fim para concluir e arrematar a aula, tá? A minha aula de ascariose aqui é 15 minutos. Eu tiro a essencialidade. Aí eu, enquanto docente, me pergunto, o que é que um aluno de medicina, de enfermagem, ao terminar uma aula de ascariose, o que é que ele precisa saber? Que é imprescindível que ele saiba. Aquela essencialidade da aula, eu extraio, planejo um script e monto uma aula de 15 minutos. Fica redondinha a aula. Um slidezinho aqui, uma foto ali, mostrando como é a morfologia do verme, como é o ciclo biológico, qual é a patogenia da verminose e como é que se previne. Pronto, é o essencial da aula. Tá? Bom, como a gente está formando profissionais de saúde, é necessário que, para além da essencialidade, ele se aprofunde. Então, na plataforma eu ponho 15 minutos de aula com a essencialidade, ali ele assistiu aquela aula, ele está com o assunto ascariose, a essência na cabeça. Aí eu forneço um texto em PDF onde ele vai aprofundar aquele conhecimento. E ele é convidado, após o vídeo, ler o texto em PDF para aprofundar o conhecimento dele sobre a temática. Bom, aí eu forneci 2 elementos importantes que são os conteúdos na forma de um vídeo e na forma de um texto, que ele pode imprimir, ele pode ler no celular, no computador, ou seja, eu forneci 2 mídias, a mídia em vídeo e a mídia em texto. Com a leitura daquele texto e a assimilação do conhecimento do vídeo, ele adquiriu competências no assunto ascariose, mas eu preciso aferir se ele desenvolveu as habilidades. E aí o que é que eu faço com ele? Eu coloco um quiz de 5 questões de múltipla escolha na plataforma sobre ascariose, para aferir se ele desenvolveu as habilidades de reconhecer um ascaris, de saber como é que é o ciclo biológico, saber como é a prevenção, como é o tratamento, ok? E por fim, eu faço um fórum de discussão, onde ele vai expor as dúvidas que ele tem e eu vou estar lá no fórum interagindo com ele. Então, aí eu fecho o ciclo virtuoso da educação à distância, tá certo? Eu forneci um texto, eu forneci um vídeo, dei conteúdo para ele assistir e ler, depois aferi se ele adquiriu aquele conteúdo na forma de um questionário e fui participar de um fórum com ele. Então, a aula de hoje, que era às 16 horas, presencial, virou uma aula em EAD assíncrona, onde eu vou disponibilizar na plataforma de sexta-feira, hoje, até a sexta-feira da próxima semana, a aula no ar, para que ele possa fazer a atividade no tempo que ele quiser. Se ele quiser fazer de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, em casa, deitado numa rede, tomando uma cerveja, ele faz. Tá? Então, na verdade, essa é uma ferramenta poderosíssima, porque ela permite, inclusive, ajuste de necessidades. Professor, eu não tive condição de assistir a aula hoje, 16 horas, faltou luz na minha casa. Ou então, eu peguei dengue, fiquei com febre, tá? Não tive condição de me concentrar. Calma, você tem até a sexta da semana que vem. A qualquer tempo, assista a aula no vídeo, imprima ou leia o material que eu te forneci, faça as questões
e participe comigo do fórum. Uma plataforma dessa forma, ela vai contribuir para que você sistematize o processo de EAD. E durante a pandemia, foi precisamente isso que eu fiz com os meus alunos de medicina e os meus alunos de enfermagem. A gente pôde, a cada semana, estar interagindo com 3 novos conteúdos, vencendo, né, os desafios ao longo da pandemia. Tá? Naturalmente que os 22 anos que eu fui professor de cursinho me deu o treino, né, de falar mais facilmente, né, porque a gente na sala de aula treina mesmo. Eu me lembro que a primeira aula que eu fui dar na minha vida, para um supletivo, 2º ano à noite, eu estava nervoso, tremendo mais do que vara de bambu. Né? Aí você vai se habituando com aquilo e vai se soltando, né? Depois eu já estava dando aula no centro de convenções de revisão para 900 alunos, revisão de biologia. Olha aí. Na Rui Barbosa, lá em cima, né? Pois é, gente, eu não me escondo. Foram 22 anos, eu já fiz uma conta por baixo, 30 mil pessoas aqui no estado do Piauí foram meus alunos. Eu me candidatei em 2018. Para você ver como a política é difícil. Em 2018, eu percebendo a conjuntura política estava muito complicada, eu me filiei pela primeira vez na minha vida a um partido político, a Rede Sustentabilidade, e me candidatei ao Senado da República aqui pelo estado do Piauí. E aí o meu irmão lá de Brasília me liga, pai, tu é muito imbecil. Eu digo, por quê? Tu é a primeira vez que tu vai se candidatar, quer logo ser senador. Eu disse, não, é porque a deputada eu não tenho dinheiro para fazer a campanha, porque é cara, né? Para senador são 2 vagas, né? E aí eu sou convidado para as sabatinas, para os debates, e eu posso debutar na política partidária, né, aparecendo mais. E de fato tive 28 mil votos, né? Então foi uma votação boa para quem fez uma campanha pé no chão, né? Olha um voto, tá vendo? E seu aluno lá na especialização da biologia da USP. Olha aí. E assistiu algum debate. Pois é. E aí, gente, foi uma experiência boa. Eu vou voltar à política. Eu iria me candidatar esse ano de novo ao Senado, né? Mas resolvi não me candidatar porque fui convidado pelo reitor para assumir a pró-reitoria de ensino, e eu acho que no momento atual eu presto um melhor serviço ao meu estado, ajudando a universidade da qual eu sou professor exclusivo, dedicação exclusiva, do que propriamente me candidatando. Mas em 2026 eu estou de volta, viu? Porque assim, é uma coisa que eu acho que é um exercício de cidadania que nós temos que fazer, né? Na perspectiva de que eu não quero fazer política com estrutura financeira para estar comprando voto, trocando voto por favor. Eu quero fazer política levando propostas. Se um dia a população compreender que eu seria um bom deputado, um bom senador, né, iria contribuir, vê só quais são os 2 senadores que nós temos aí hoje, né, e vê só o que seria se o Paulo Henrique, por exemplo, fosse um senador. Eu vi no debate gente falando que eu vou ser senador, eu vou mandar tantos milhões para fazer ponte, tantos milhões para fazer estrada. Esse não é o papel constitucional do senador. O papel constitucional do senador é compor uma casa revisora das leis que afetam a nossa vida, né? E as pessoas não entendem isso. Mas, enfim, eu acho que professor é bicho teimoso. Nenhum professor desiste de um aluno que não consegue aprender o conteúdo dele. Tá? Então, um político que é professor também é bicho teimoso. Ele não vai desistir fácil também, não. Tá? Vamos lá. Então, o que eu quero colocar para vocês é isso. É que a educação à distância, ela é muito rica de ferramentas, é muito rica de possibilidades. Tá? Agora, a educação à distância, ela sofre. Ela sofre com as más práticas de educação à distância, e aí essas más práticas de EAD começam a ser madeira para a fogueira daqueles que querem queimar a educação à distância. Né? Vão dizendo, a educação à distância não funciona, é oba-oba, é precarizar a educação, tá? Quando, na verdade, a educação à distância funciona se bem conduzida. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma situação que é a da UESP. A UESP é uma universidade multicamp. São 12 campos que a UESP tem. Tá? De Corrente, que está a 900 quilômetros de distância daqui, a Parnaíba, que está quase 400 quilômetros. Tá?
É uma universidade com 104 cursos, 12 mil estudantes e 500 disciplinas descobertas a cada semestre sem professor, por uma série de problemas. Tá? Bom, então, nessa perspectiva, a educação à distância torna-se uma ferramenta muito importante. E essa é a plataforma que eu vou apresentar para vocês. Né? Eu já falei aqui a fundamentação, eu vou agora parar aqui o vídeo, né? Porque não vai mais interessar mostrar. Então, finalizando aqui o vídeo, ficou aí a fundamentação básica da discussão de EAD. Agora vamos para uma parte mais específica que não cabe. Tchau, até a próxima. Se gostou do vídeo, dá uma clicada aí, deixa o teu like, é muito importante para a gente. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você vai ser notificado e poderá nos ajudar compartilhando conhecimento de base científica.